apresentação da nossa disciplina, como que eu dividi ela, tá? É um cronograma, eu já mostro para vocês, para que vocês possam se preparar, tá? Se porventura surgir alguma necessidade de se ausentar, tá? Já tem como se programar e também já pode me avisar também. No dia 11/5, a gente teve uma interação na plataforma, né? Para a gente se familiarizar mais com como que a gente vai trabalhar, qual é a forma didática, metodologia, como que vai ser o ensino na modalidade EAD. Então foi mais essa interação também. No dia 12, também trabalhamos com uma interação. No dia 12, nós trabalhamos com. No dia 12 e no dia 13. Nós trabalhamos com essa interação, vou corrigir a data aqui, tá? Foi no dia 12 e no dia 13. Nós trabalhamos com uma interação na plataforma também, para a gente se familiarizar com o conteúdo, né? Se familiarizar com as pessoas que iriam trabalhar na plataforma, a respeito dos horários. E aí no dia 13, no dia 14, hoje dia 14 a gente tem a apresentação da disciplina, tá? Vou apresentar para vocês como que vai funcionar o desenrolar da disciplina, e a gente já começa com uma introdução à biologia celular, tá? Aulas teóricas, totalmente expositivas para vocês, aulas dialogadas, que vai permitir a gente trocar informações, tá? Para a gente multiplicar esse conhecimento para vocês. E aí, amanhã eu vou alterar a data aqui, tá? A oncogênese vai ficar para amanhã. A gente vai ver toda a parte de fisiopatologia do câncer. Então, basicamente, a gente vai entender como que acontece esse desenvolvimento celular, tá? Desde quando se instala uma neoplasia até quando a gente se tem uma metástase, tá bom? Que mais à frente a gente vai ver também qual é o significado. Então, amanhã a gente retoma, tá? Amanhã a gente vai trabalhar a classificação dos tumores, tá? Quando se é um tumor benigno, maligno. E a gente tem uma discussão mais virtual, tá? Para ficar mais claro para vocês quais são os tipos de tumores benignos e os tipos de tumores malignos. Então amanhã a gente trabalha isso, tá? Amanhã, dia 15/5, dia do meu aniversário, até. E aí a gente retoma no dia 18, na segunda-feira, tá? Que a gente vai trabalhar modalidades terapêuticas para o controle do câncer. Quando eu falo modalidades terapêuticas do câncer, eu me refiro aos tratamentos do câncer, né? Seja uma quimioterapia, seja uma radioterapia, seja com medicações com propriedades antineoplásicas, que na maioria das situações é o técnico de enfermagem quem vai administrar essas medicações. Então vai ser muito interessante essa aula, que eu tenho um pouco de vivência na administração de fármacos, tá? Então aqui a gente tem que ter bastante atenção, porque tem alguns fármacos que não pode ser instalado sem o uso de bomba de infusão contínua, que vocês vão ver que significa BIC, a nomenclatura, né? Então a gente vai ver tudo isso detalhado nessa aula. Na terça-feira a gente vai trabalhar assistência de enfermagem a pacientes oncológicos, tá? Como que é a assistência de enfermagem direcionada e mais específica para os pacientes da oncologia? Então isso vai nos permitir fazer uma discussão, tá? Trabalhar com uma discussão em sala de aula, como que acontece esse cuidado mais específico para esse paciente oncológico, que é um paciente que tem inúmeras sensibilidades, é um paciente que vai ter uma sensibilidade capilar. O que é a sensibilidade capilar? Ele tem vasos frágeis. Ele tem uma veia, por exemplo, que não suporta um catéter de calibre 18. É necessário utilizar um outro abocate de número 22, por exemplo. Então, são cuidados específicos que esse paciente vai precisar de vocês durante os cuidados que irão prestar, tá? Acho que isso vai ser uma discussão bem legal também, que vai nos permitir. No dia 20, a gente volta a trabalhar os aspectos éticos, tá? A oncologia, ela emana uns cuidados éticos, como as outras áreas também, mas a oncologia, ela tem as suas especificidades, porque são pacientes, na maioria das vezes,
que já estão em cuidados paliativos, que são os cuidados terminais, tá? Que requer um pouco mais de ética durante o que falar, durante o que ouvir, durante o que pensar e durante o modo de agir, tá? E aí no dia 21 a gente retoma, a gente vai falar de procedimentos, tá? Os procedimentos mais comuns, que envolve a equipe de enfermagem, dando uma ênfase na segurança do trabalho, tá? No dia 22, nós vamos falar de cuidados paliativos. Esses cuidados paliativos são direcionados para o paciente oncológico, porque o paciente oncológico chega em um determinado momento que ele já vai estar em fase terminal. E é necessário a gente trabalhar com algumas estratégias que reduzam o sofrimento psíquico desse paciente e que reduzam também o sofrimento familiar. E aí no dia 25 a gente trabalha humanização, tá? Na assistência. No dia 26 a gente aplica a nossa provinha teórica e aí eu formulo questões para vocês, no máximo 5 questões. E aí eu disparo essa prova para vocês, fiquem despreocupados. A prova é totalmente o que eu vou dar agora em sala de aula virtual. Então, é tudo que vocês estão vendo durante os conteúdos que irão ser ministrados. E aí eu aplico uma provinha para vocês, tá? Encaminho uma prova pela plataforma, encaminho a prova pelo WhatsApp também. E aí vocês respondem essa prova, eu vou dar um tempo para vocês responderem essa prova. E aí em seguida eu lanço a nota de vocês, tá? A prova vale 10 e a gente fecha a nota de todos. A prova é feita em casa, pesquisada, tá? Esse é o intuito. Mas eu quero deixar bem claro que as aulas irão tirar todas as dúvidas, tá? E no dia 27 a gente tem um dia para tirar dúvidas, tá? A gente trabalha com a solução de dúvidas, questionamentos, tanto da disciplina quanto de notas, e a gente fecha tudo. Tá ok, pessoal? Conseguiram compreender o nosso cronograma? Podem escrever mensagem. Todo mundo tá ok? Fabiola tá ok? Raquel tá ok? Rael tá ok? Então, eu disponibilizo esse cronograma para vocês em breve, tá? Eu já lanço ele assim que a aula finalizar, juntamente com a aula também, tá? Então, meninos, agora a gente vai iniciar a nossa aula, tá? Essa disciplina, ela é assistência de enfermagem direcionada para oncologia, tá? Sou enfermeiro Matheus, sou o diretor de ensino de vocês, da instituição, faço parte da equipe gestora, já tivemos muito contato, né? Eu já tive muito contato com a turma 39, são excelentes alunos, adoro trabalhar com vocês. Estou sentindo falta de algumas pessoas aqui na plataforma, mas não tem problema. Em seguida eu disponibilizo o vídeo, disponibilizo o material, tá bom? E também contribuo com alguma disciplina, tá? Bom, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula no nosso espaço virtual. A partir de agora a gente começa a se ligar nessa aula. Peço que todos prestem atenção, tendo em vista que a disciplina de oncologia como as outras, mas ela tem um caráter especial. Por que ela tem um caráter especial? Porque é o momento de nós desconstruirmos alguns pensamentos que nós temos acerca de doenças e a hora de nós pensarmos no paciente de uma forma geral. Como diz a nossa teorista Wanda Horta, ligar nos aspectos bio, psico, social e espiritual. Espiritual principalmente, porque esse momento do paciente está fragilizado, está em fase terminal, ele vai precisar de um acolhimento espiritual também. Então é um momento da gente se abraçar esse paciente juntamente com a família, tá bom? Essa aula foi montada com muito carinho para vocês, inclusive eu fiz até alguns detalhes dela rosa, porque a oncologia ficou conhecida uma cor, por essa cor, a cor rosa mesmo da disciplina. Então chama bastante atenção.
Então, por isso que eu fiz essa aula com esses detalhes, mínimos detalhes para vocês, tá bom? Agora eu vou disparar uma pergunta para vocês. Eu queria saber o que é oncologia, tá? E aí eu vou abrir essa pergunta para vocês responderem agora. Gostaria que vocês abrissem os áudios e quem puder participar, acho que ficaria muito interativa a aula. Não fiquem com vergonha, não fiquem com medo de responder coisas que vocês acham que não está certo. Tudo está certo. A partir de agora, a gente precisa entender que nós construímos conhecimentos, que nós construímos conceitos. E a partir de agora a gente precisa trabalhar em sintonia, tá? Eu acho que isso vai ajudar muito na nossa interação, na nossa sala virtual, tá? Então, o que é oncologia, meninos? Quem se habilita? Quem é o primeiro a falar? Oncologia, acho que quando a gente ouve essa palavra já é meio associada ao câncer Certo. mesmo, né? Eu não tenho um conceito, eu só tenho assim o que ela me lembra. Oncologia, eu já lembro que é alguma coisa do câncer. Já penso até na morte. Beleza, tudo bem. A gente já está construindo conceitos, né? Então a gente já tem que oncologia é ligada ao câncer, também tem relação com a morte. Beleza, alguém mais? Raeli, a Pamela, vamos lá, vamos interagir, vamos construir um conceito agora. Podem abrir os áudios, tá? Pode abrir o áudio, tá? Então a gente já viu que a oncologia, ela é uma... Então a gente consegue entender que a oncologia é uma ciência especializada voltada para a parte de neoplasias, né? Seja ela voltada para a parte de tratamento, diagnósticos, mas que junta e casa a direção de neoplasias, tá bom? Então, o que é oncologia? É uma ciência específica que estuda neoplasias. Estuda de que forma? Tratando, diagnosticando e prevenindo, tá ok? Eu coloquei outra imagem aqui, meninos, que lembra muito a oncologia. Então, o que é? É o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele já é um dia mundial, um mês de alusão em reconhecimento à oncologia. O que se trabalha nesse mês? A gente tem atividades educativas voltadas para a prevenção, mas de que forma nós temos atividades voltadas para a prevenção? Nós temos coletas intensificadas de PCCU, nós temos autoexame de mama, que se realiza na mulher durante as consultas de pré-natal, consulta de PCCU, consulta de enfermagem. Então, esse mês é um mês voltado para trabalhar atividades educativas que visam diagnóstico e tratamento, prevenção do câncer. Eu coloquei outra imagem aqui para vocês, bem no fundo, de quem que é esse homem. Esse homem é o nosso atual ministro, o Nelson Tech. O nosso ministro da Saúde, ele é médico oncologista, tá? Então, eu coloquei só para vocês terem discernimento e conhecimento de como que a oncologia está bem ampla, de quem são as pessoas que estão à frente desse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o conceito de câncer, né? A gente fica se perguntando, na maioria das vezes a gente fica naquela enfermaria, cuidando de um paciente. É um paciente muito instável, na maioria das vezes ele é instável mesmo. O que é instável? É um paciente que oscila de parâmetro clínico. Hoje ele está bem, vocês vão receber o plantão de manhã com ele bem, à tarde vocês vão entregar o plantão com ele mal. À noite vocês vão receber o plantão com ele bem, no outro dia ele pode estar mal. Então é um paciente que oscila muito
é um paciente muito instável. Mas, recapitulando, o que é o câncer? Câncer ou CA. Na maioria das vezes, vocês vão ouvir essa sigla, CA. Seja um CA de pâncreas, seja um CA de laringe, seja um CA de esôfago, seja um CA de estômago, tá? Mas o que ele é? Ele é um processo patológico que começa quando uma célula anormal é transformada por mutação genética do DNA celular. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma célula... O que é uma célula? Uma célula, ela fica inserida dentro de um núcleo, tá? Vocês vão ver mais na frente que são vários cubinhos dentro de uma célula, dentro de um núcleo. Uma célula, ela origina um tecido e que um tecido origina um órgão. E esse conceito, ele é o quê? Quando uma célula tem uma alteração anormal e sofre mutação genética. Ou ela tem uma vazão dessas células para o meio externo, ou ela tem uma hiperplasia, que a gente também vai ver mais na frente. Mas quem são os pacientes mais acometidos por câncer? Né? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dos nossos pacientes que estão na nossa enfermaria? Então, os estudos relatam que são pessoas de todas as idades. Né? Então, é jovem, criança, adulto, idosos. Mas, alguns estudos, eles nos trazem como referência as pessoas acima de 65 anos, né? Os idosos, porque os idosos têm mais fragilidades, porque os idosos estão mais suscetíveis, já não tem mais uma função como era antes, né? Então, os estudos, eles trazem isso para a gente como fatores de risco. Também tem um outro apontamento, que a incidência de câncer ela é maior e mais elevada nos homens. Mas por que nos homens? Será que é porque os homens eles procuram menos o atendimento à saúde? Será que é porque os homens se alimentam de forma inadequada? Será que é porque os homens são tabagistas? Né? Então eu costumo trazer essas reflexões para que a gente pense e saiba o porquê de tudo isso. Por que isso acontece? Por que é o homem e por que não a mulher? Tá? Esses questionamentos são muito importantes a gente se perguntar. Porque nós somos profissionais da saúde, nós somos formadores de opiniões, nós somos transformadores de qualidade e nós precisamos saber por que atinge esse perfil e por que não o outro perfil. Tá ok? Então a gente pode passar. Aqui eu trago para vocês dados estatísticos, tá? Esses dados são monitorados pelo DataSUS. O que é o DataSUS? O DataSUS é um site, tá? Onde a gente tem acesso às notificações de todas as esferas no âmbito da saúde, tá? Então, esses dados, quando acontece qualquer procedimento ou qualquer presença de diagnóstico de doenças crônicas, esses dados são alimentados no site DataSUS, que é um site de sistema de saúde. Ele é amplo, liberado para toda a população. A gente consegue extrair dados desse site, inclusive pessoas que trabalham com pesquisas de trabalho de conclusão de curso, pesquisas de mestrado, elas conseguem extrair esses dados do DataSUS, tá? Então, explicando aqui para vocês o que a gente visualiza nesse quadro. No lado esquerdo, nas colunas, a gente vai ter a quantidade de pessoas representadas. Na parte de baixo, a gente consegue ver qual foi o ano que esses dados foram estudados. Então, a predominância foi a cada 5 anos. 1990, depois teve dados 1995. Mas, o que a gente consegue visualizar isso? Esses dados, eles são representados pela causa de morte no Brasil. Tá? A gente vai ver a maior causa de morte no Brasil. O que levou à morte esses pacientes? Tá? Então, ele foi dividido em doenças crônicas não transmissíveis e doenças transmissíveis.
Qual é o maior índice de morte que representa nesse quadro? É essa parte preta. São o quê? Os acidentes. Esse estudo, ele aponta acidentes, mas outros estudos vocês podem enxergar que acidentes ele é substituído por causas externas, né? Que aí entra acidente, entra homicídio, tudo está inserido em causas externas. Então, essa parte preta, o que mata mais são os acidentes, beleza? Então, o que mata, em segundo lugar, a gente vai, o maior índice de óbito, em segundo lugar, essa parte verde, doenças crônicas não transmissíveis. Aqui chegamos onde eu queria chegar. Doenças crônicas não transmissíveis é a segunda maior causa de morte no Brasil. Mas quais são as doenças que matam? Quais são as doenças crônicas que matam a população? Aí a gente volta aqui para essa figura representativa, onde tem doenças crônicas, aqui onde eu estou apontando com a seta, não transmissíveis. Quais são as doenças crônicas não transmissíveis? Primeiro, doenças cardiovasculares. Mas, Mateus, o que é cardiovascular? Cardio vem de coração. Cardio vem de coração. Vascular vem de vasos, artérias, veias. Então, são as doenças cardiovasculares que mais matam no Brasil. Quais são elas? Infarto, acidente vascular cerebral ou AVE, dentre outras. E em segundo lugar, a gente tem o câncer, né? Aí a gente tem um câncer de laringe, a gente tem um câncer de estômago, a gente tem um câncer intestinal, a gente tem um câncer de bexiga nos homens, a gente tem o câncer de útero, que mais acomete, que tem um maior índice também de doenças crônicas, que está inserido dentro desse contexto. E, em terceiro lugar, nós temos as doenças do aparelho respiratório, né? Quais são essas doenças do aparelho respiratório? A gente tem uma enfisema pulmonar, a gente tem uma pneumonia, a gente tem uma bronquite, a gente tem uma asma e inúmeras outras. Em seguida, a gente tem as doenças do sistema digestivo, né? E depois nós temos diabetes. Mas o que eu queria trazer para vocês era exatamente qual é a representatividade do câncer no Brasil. Então, o câncer ele ocupa o segundo lugar de mais causa de morte no Brasil, tá? A gente precisa saber disso porque nós somos educadores. E em cima desses dados estatísticos, em cima desses indicadores, a gente, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa traçar estratégias que visam a diminuição desses óbitos. Como? Trabalhando com educação continuada, trabalhando com formas de prevenção que abrangem, que atingem a maior parte da população do nosso contexto, tá? E a gente precisa saber, o câncer é a segunda causa de morte no Brasil entre as doenças crônicas não transmissíveis. Então, acho que aqui ficou claro para vocês. A gente pode passar, tá bom? Aqui eu trago para vocês quais são essas causas, né? O que leva a esse câncer? No slide anterior, a gente viu que o câncer ele tem a segunda maior causa de morte no Brasil. Mas o que leva o paciente a ter o câncer propriamente dito? Qual é a exposição que ele vai ter? Qual é a exposição, né? Então, eu trago dados estatísticos aqui para vocês. Também são oriundos do Ministério da Saúde, tá? Então, 30% desses pacientes que têm câncer estão voltados para a alimentação, né? Aí a gente se pergunta, mas qual que é a alimentação? Estudos apontam que alimentações ricas em sódio, potássio, alimentações um pouco desequilibradas, né? Alimentações que não são nutricionais benéficas. Então, 30% corresponde à alimentação. 30% está ligado ao tabagismo. Quando eu falo em tabagismo, por que esse paciente que tem um câncer, que é fumante há muito tempo, que convive no nosso ambiente familiar, ele está mais predisposto ao câncer? Porque esse paciente que fuma, ele tem uma inalação
de produtos que é quente, da fumaça que é inalada, que vai liberar radicais que tem um alto teor de temperatura, que isso vai acabar atingindo os brônquios desse paciente, que ele tem na árvore traqueobrônquica, que ele tem dentro da caixa torácica, que tem o pulmão, e isso acaba inflamando os brônquios dele e levando a uma infecção respiratória e, consequentemente, pode evoluir para um câncer, principalmente para um câncer de pulmão, que esses pacientes são mais suscetíveis, tá? Hereditariedade corresponde a 15%, né? Então está relacionado à questão familiar. E 5% direcionado para infecções. Exposição profissional, tá? Quando eu falo exposição profissional, são pessoas que trabalham onde tem, por exemplo, radiologistas, onde tem uma maior exposição de radiação, por exemplo, quando vai fazer um exame de raio-x e esse profissional é exposto. Não vou muito longe, vou dar um exemplo para vocês. Os profissionais de saúde que trabalham dentro de uma UTI, todos os plantões, eles costumam ser submetidos a radiações. Pacientes que ficam dentro de uma UTI requer exame de imagem, uma tomografia de cabeça, uma tomografia de crânio, uma tomografia de abdômen, um raio-x de tórax, um raio-x mais detalhado. E aí, quando esse profissional da radiologia precisa fazer um exame de raio-x nesse paciente da UTI, ele vai dentro da UTI. Quando ele chega dentro da UTI, ele leva o equipamento dele e lá ele faz o exame. E todos os profissionais que ali estão naquela sala acabam se submetendo a uma radiação. Consegue entender que o profissional da saúde está exposto a esse risco de radiação? Seja ele enfermeiro, seja ele técnico de enfermagem, seja ele médico e até mesmo da limpeza. Principalmente dentro da UTI, porque o exame é realizado dentro da UTI, tá? Então, o que mais? A gente tem obesidade, falta de exercícios físicos, que corresponde a 5%, e temos o perfil de etilistas, as pessoas que fazem uso de álcools, né? Embora ele corresponda a um pouco menos dessa porcentagem, mas ainda ele está inserido no contexto, tá? Temos também a exposição de raios ultravioletas, que são aqueles estudos que relatam que a exposição ao sol leva ao câncer de pele, por exemplo. Alguma pessoa vai para a praia, né? E tem essa exposição. A gente tem 2% relacionado a medicamentos também. Os medicamentos que levam à origem de um câncer, por exemplo. Nós temos estudos que comprovam que o uso contínuo de omeprazol ele leva a um câncer epigástrico, né? Um câncer no estômago. Então, são estudos que comprovam, né? Temos fatores relacionados à poluição também do meio ambiente, que o paciente acaba inalando essa fumaça e acaba sendo muito tóxica e pode levar a um câncer de pulmão. Também temos outras causas, né? Então, gente, o que eu quero frisar para vocês? Quando eu trago esses dados para vocês analisarem, eu quero despertar uma curiosidade em vocês. Vocês fazerem uma auto-pergunta para si mesmo e pensarem de que forma eu posso diminuir para o acometimento de câncer. A gente está vendo as causas. Eu, como profissional de saúde, eu sou educador, eu sou pessoas que transformam hábitos de saúde, porque eu tenho orientações para dar para esse paciente. E aí eu vou trazer para vocês aqui. Na alimentação, o que eu posso contribuir para que eu reduza esse número de causa que leva ao câncer na alimentação? Será que eu posso fazer uma orientação para esse paciente? Né? Será que o que eu posso contribuir? Vou dar um exemplo para vocês. Trabalhei muito tempo na Cidade do Povo, né? Fui enfermeiro de lá. Amo de paixão o bairro, amo de paixão, tenho o maior apreço pelas pessoas. Fiz várias coletas de PCCU, pré-natal, educações preventivas, educações continuadas. E é uma população que tem um perfil sociodemográfico diferente das demais. É uma população
que não tem como se alimentar de uma forma que uma população de classe alta precisa. E aí é onde eu quero chamar a atenção de vocês. Como que eu posso orientar um paciente que tem condição a se alimentar de uma forma adequada? E como que eu posso orientar um paciente que não tem condição para que ele se alimente de uma forma adequada também? Por exemplo, é muito fácil eu falar para esse paciente ingerir vitamina C. Qual é a fonte de vitamina C? Acerola, né? A gente também tem laranja. É muito fácil falar para uma pessoa que tem condição de comprar acerola e ele se alimentar bem. Mas é muito difícil eu falar para essa população carente, por exemplo, da Cidade do Povo, se alimentar de acerola. Como é que eles vão se alimentar de acerola se eles não têm condições de comprar um feijão? Né? Então, a gente tem que trabalhar de acordo com o perfil dessa população. Então, o que eu vou fazer? Eu posso acionar no serviço de nutrição, eu posso acionar o serviço de psicologia, trabalhar em parceria com a equipe multiprofissional, ver o que está ao alcance desse paciente, com que ele atinja o seu objetivo nutricional, né? Será que se ele comer o arroz é rico em carboidrato, é rico em vitamina C? O que está ao alcance dele que ele possa suprir essa carência e deficiência de nutrientes que não leve eles para se dispor ao câncer, por exemplo? Então, é com base nisso que eu quero que vocês formulem estratégias e pensem no perfil de cada paciente que vocês têm na unidade de saúde de vocês, tá bom? Outro fator muito alto que leva ao câncer são os tabagistas, né? Temos pacientes que são tabagistas há muito tempo, principalmente na rede básica. Então, de que forma que eu vou contribuir para que esse paciente ele reduza o consumo dele de nicotina? De que forma eu posso contribuir que esse paciente cesse esse uso de nicotina, né? Então, hoje a gente tem um referenciamento na rede básica. Quando eu tenho um paciente que é tabagista, eu começo a trabalhar com ele com educação continuada. De que forma? Mas, Matheus, o que é educação continuada? Eu vou mostrar para ele as consequências dele ser um paciente tabagista. Será que ele sabe que ele pode desenvolver um câncer de laringe? Será que ele sabe que ele pode ter um câncer pulmonar? Será que ele sabe disso? Ou será que ele fuma por fumar? Consegue compreender que um paciente informado, um paciente educado, um paciente que saiba os benefícios e malefícios de uma determinada ação que ele utiliza, e que se ele tiver conhecimento, ele consegue se policiar do que ele está fazendo, tá? Então é em cima disso que eu quero que vocês trabalhem, pensem em estratégias para que vocês possam trabalhar com isso. Porque vocês são profissionais de saúde. Vocês vão ter que trabalhar com indicadores, saber o que está acontecendo, o que leva à mortalidade desse paciente, o que eu posso contribuir para que isso diminua. Qual que é a minha ação que eu devo implementar? Será que é isso? Será que é atividade educativa? Será que está ao meu alcance? O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer, eu posso referenciar esse paciente para uma determinada especialidade que possa socorrê-lo. Por exemplo, trabalhei com atividade educativa no tabagismo, não resolveu, o que eu vou fazer? Eu vou acionar o serviço de cuidados com os pacientes tabagistas, que a gente tem lá na policlínica, a gente faz esse referenciamento desse paciente lá para a policlínica, lá ele vai ser atendido por profissionais especializados no combate ao tabagismo, com mais um domínio de conteúdo e mais estratégias específicas que visam o encerramento ou a diminuição do uso de nicotina, né? Então, a gente tem fatores relacionados à hereditariedade também, né? Que a gente também tem ações voltadas para isso, que corresponde a 15%. Né? Temos infecções, temos exposição profissional. Então, aqui em exposição profissional, o que eu aconselharia? Diminuir essa exposição, tá? Mas quando eu falo diminuir, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo diminuir, não é só a gente. Às vezes, o profissional de saúde, ele só pensa em si. Ele se protege,
mais desprotege o colega, né? O que eu quero dizer com isso? Vou trazer um exemplo bem claro para vocês. Agora, em época de coronavírus, né? Os profissionais estão se contaminando mais. Chegou o momento do colega ajudar o outro. Onde que tem maior índice de contaminação nos profissionais de saúde? Na desparamentação de equipamento de proteção individual. Então, chegou o momento da gente falar, colega, eu estou vendo um negócio no seu cabelo. Colega, deixa eu desamarrar o seu avental. Colega, isso está errado. Então, chegou o momento de você vigiar o seu colega e o seu colega vigiar você. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa exposição profissional, por exemplo, a Raeli vai levar um paciente lá para fazer um raio-x. Um paciente de enfermaria vai fazer um raio-x lá na CEDIAC. Quando a Raeli chega na CEDIAC com esse paciente para fazer o exame, vai o paciente, a Raeli e a mãe desse paciente. Quando chega na hora de fazer o exame, o profissional de radiologia vai pedir para esse paciente entrar. Só que a mãe desse paciente também vai querer entrar. Aí a Raeli vai dizer assim, mamãe, você não pode entrar, você não está com aparelho, você não está com um dosímetro, que é o que mede a radiação, você não está com um colete que diminui a radiação, né? Então, tentar trabalhar dessa forma, trabalhar com educação, fazer com que isso reduza essa exposição, né? E até mesmo o profissional também evitar se expor ao máximo de radiação que ele vai ter durante os trabalhos dele, né? Então, a gente tem educação continuada voltada para pacientes etilistas, né? Diminuir a exposição de raios ultravioletas, medicações. Vou abrir um parêntese nas medicações. Muitas das vezes, vocês mesmos já até perceberam, depois que a gente veste um jaleco, todo mundo quer medicação, né? Vizinho quer medicação, a mãe quer medicação, tio quer medicação, quer logo a receita. Acontece comigo também. Todos os dias alguém me pede uma receita. Todo mundo mandou todo dia eu recebo mensagem. Mateus, tem como conseguir uma receita de dipirona, cefalexina, omeprazol? Gente, muito cuidado. Se policiar no uso de medicações. Racionalizar o uso de medicações, né? Muitas dessas medicações, elas podem trazer um maior prejuízo para esse paciente futuro do que um benefício, tá? Sempre pensar que isso vai ter um pró e um contra, né? Vai ter algo a favor e vai ter algo contra, tá? Então, com base nessas educações continuadas que eu estou explicando para vocês focarem nesse gráfico, vocês enquanto profissionais de saúde, vocês enquanto formadores de pessoas, vocês enquanto cuidadores de pessoas, vocês devem trabalhar ações, estratégias que voltam para essas causas que levam ao câncer, tá? Para que a gente possa reduzir essa mortalidade. Tá bom? Então, pessoal, a gente pode passar. Acho que ficou bem claro. E aqui a gente inicia entendendo como que acontece esse crescimento celular, né? Então, eu trago um exemplo para vocês aqui, um acompanhamento por fase, tá? Então, aqui a gente consegue ver onde a minha seta está apontando uma célula geneticamente alterada. Mas o que é isso, uma célula geneticamente alterada? É uma neoplasia que está instalada nesse organismo. Por exemplo, vamos direcionar essa evolução para um paciente que está com câncer no estômago. Então, lá no estômago, esse paciente tem uma célula neoplásica. Então, vamos entender desde o início da minha aula. É um paciente que fumou. Vamos mudar. Vamos dizer que esse paciente vamos dizer que isso é um paciente e vamos dizer que esse paciente está com câncer de pulmão. Vamos entender desde as causas para a gente ficar mais fácil de entender. Então, esse paciente está com câncer de pulmão, né? É um paciente tabagista, é um paciente que fumou muito tempo, durante 30 anos, e evoluiu para um câncer de pulmão. Então, tá. Tem uma célula instalada nele, uma célula já alterada geneticamente, uma célula que tem alteração na sua morfologia,
né? Então, dentro de 10 células, que ele já tem células dentro do organismo dele, no pulmão dele tem células, inúmeras, milhões de células ele tem, mas tem uma única célula geneticamente alterada. Consegue ver essa amarelinha aqui? Então, ele só tem uma célula modificada, mas já tem uma neoplasia ali. Depois disso, passaram-se muitos tempos, o paciente começou a fumar, fumou mais 10 meses. Esse paciente ele evolui para uma hiperplasia, né? Então, esse paciente não sabe que tem câncer ainda, ele teve uma evolução para células hiperplásicas. O que é hiper? Hiper vem de muito, né? Uma coisa muito, hipermercado, hiperplasia, hipergonodismo, que é o aumento de células, né? Que é essa hiperplasia propriamente dita. E aí a gente tem uma hiperplasia. O que é essa hiperplasia? É o aumento de célula. Simplesmente isso. Então esse paciente está com câncer de pulmão, é um paciente que foi tabagista, tem uma neoplasia. As células desse paciente começam a crescer. E cresce, e esse paciente fica mal, começa a sentir febre, dá uma falta de ar nesse paciente e ele não sabe que tem câncer. Beleza. Mais 10 meses, esse paciente continua fumando. As células dele começam a crescer. Quando acontece a displasia. Então, essa displasia, o que é? O próprio nome já diz, disparo, né? Vem de disparo. As células começam a se evadir. As células começam a sair do núcleo, elas começam a se disparar para o meio externo, que é quando acontece a displasia, né? Foi para o pulmão, foi para os brônquios, está querendo subir pela laringe, está querendo subir para a traqueia, e aí esse paciente começa a apresentar piora clínica, começa a dar mais falta de ar, começa a intensificar os sintomas clássicos da doença, e aí esse paciente passa dessa fase e desenvolve um câncer, né? Aí ele faz uma tomografia, ele é diagnosticado com câncer no pulmão. Aí o médico vai diagnosticar esse paciente e vai procurar formas terapêuticas de diminuir esses sintomas, de diminuir essas dores, de trabalhar com o tratamento, com a quimioterapia, com a radioterapia, que é onde o profissional de enfermagem tem uma maior participação, com a instalação de medicamentos. Na maioria das vezes, o paciente vai fazer uso de medicações com propriedade antineoplásica, tá? Qual que é a minha atuação aqui? Saber o momento de instalar essa medicação, saber se essa medicação ela deve ser instalada em uma bomba de infusão contínua, saber se essa medicação precisa ficar 30 minutos, qual é o tempo dessa medicação, para não levar um edema no braço desse paciente, para não levar uma flebite, que são as principais complicações da terapia intravenosa, né? Para eu não levar uma infiltração no vaso desse paciente, que já é um idoso, está suscetível a uma infecção, né? Então, tudo isso é o papel do técnico de enfermagem dentro de um tratamento de um câncer, tá bom? E aí, esse paciente está com câncer, beleza? Quando esse paciente está com câncer, passou 2 anos tratando esse câncer, fez quimioterapia, não resolveu, evoluiu para uma radioterapia, e aí esse paciente vai ter um câncer invasivo. Aqui nessa fase, vocês sempre ouvem falar, paciente está com metástase. Metástase é quando o câncer começa a se disseminar por outros órgãos. Então, vamos utilizar o exemplo do nosso paciente que adquiriu câncer no pulmão. Então, aqui nessa última fase, esse paciente está evoluindo para um câncer de traqueia, um câncer de laringe. Esse câncer já se espalhou pela parte do intestino, do reto, é um câncer que foi para a cabeça já. Então, aqui é um paciente que já está em fase terminal, é um paciente que trabalha com cuidados paliativos, onde a equipe de enfermagem vai trabalhar com estratégias
que visam a redução de dores, que visam o sofrimento psíquico desse paciente, que visam o bem-estar desse paciente, que visam a diminuição do sofrimento da família, né? Então essa evolução mais progressa do câncer, ela se concentra na metástase, tá? É um momento bem delicado desse paciente, é um momento de trabalhar ações voltadas e que abranjam não só o paciente, mas como a família também, tá? Então, meninos, essa é a evolução. Eu dei o exemplo de um paciente com câncer. Eu acho que ficou bem clara essa evolução celular para vocês, tá? Acredito que a gente possa passar para o outro slide sem nenhuma dúvida, tá bom? Se alguém estiver com dúvida, não estiver entendendo, a gente, quando terminar a aula, a gente tira um momento para tirar as dúvidas, tá? Sem nenhum problema. Então, beleza. Mas como que essa neoplasia, esse câncer, ele é classificado? Muitas das vezes, acho que a Pamela, a Raeli, a Raquel, todo mundo já ouviu falar assim: fulano tá com câncer, mas que câncer é esse? É benigno? Maligno? Qual é o câncer? Tá. Então, para a gente entender, câncer benigno, as células elas ficam centradas no núcleo. O núcleo é essa parte rosa e as células neoplásicas são essas do meio, que estão dentro do núcleo. Consegue compreender que essas células elas não têm espaço para sair, para migrar para o espaço extracelular? Elas não conseguem sair, se evadir para o sistema? Então, isso é um câncer benigno, né? É um câncer que não vai levar esse paciente a óbito, é um câncer que precisa de tratamentos simples, né? Ou cirúrgicos de imediato, mas que não requer um tempo de internação muito grande, que não precisa de um tratamento muito amplo, tá? E aqui a gente tem essa célula maligna, esse tumor maligno, né? Então, esse tumor maligno ele já conseguiu se disseminar, ele já conseguiu romper o núcleo, ele já conseguiu atingir outros órgãos e tecidos e ele está se disseminando. É um tumor maligno, tem uma propriedade muito mais, como que eu diria, uma propriedade muito mais maléfica dentro do organismo, de atingir outros órgãos, de levar prejuízos para esse paciente muito mais rápido, tá? Então, essa é a classificação, benigna e maligna, né? Então, essas células benignas e malignas, elas diferem em algumas características do crescimento celular. É isso que eu mostrei para vocês agora. Incluindo o método e a taxa de crescimento, né? Tendo capacidade de metastizar, que eu já expliquei para vocês o que é metástase, né? Com efeitos gerais, destruindo o tecido e capacidade de provocar a morte. Então, é essa fase do tecido mesmo que gera essa alteração no tecido, essa evolução muito rápida, tá? Eu acredito que aqui tenha ficado muito claro também para vocês a diferença de um tumor benigno para um tumor maligno também. Como que acontece essa evolução celular, tá ok? Então, a gente pode seguir para o próximo slide. Aqui, eu trago um exemplo para vocês, que fica mais fácil de vocês conseguirem entender o que é um tumor benigno, o que é um tumor maligno, né? Então, elas são classificadas de acordo com a sua origem. Por exemplo, um tumor benigno, sempre que alguém falar que está com um tumor, e aí você vai perguntar, para você entender se ele é benigno ou maligno, sempre o sufixo dessa palavra vai terminar em "oma". Por exemplo, tecidos cancerígenos que tenham presença de câncer. Qual é o meu tecido cartilaginoso onde eu vou ter? Por exemplo, na orelha. Minha orelha tem um tecido cartilaginoso, é cartilagem. O que eu posso ter lá? Um condroma, né? É um câncer benigno. Por quê? Tem o sufixo terminado em "oma". Condroma, condroma. Então, é um câncer benigno. Então, quando alguém falar para vocês que o paciente está com lipoma, com condroma, com adenoma, terminou com "oma", é um câncer benigno, tá? Outro exemplo que eu tenho para vocês. Tumores benignos que estejam localizados no tecido gorduroso. Por exemplo, o lipoma. O que é o lipoma? O lipoma
um tecido gorduroso que vai estar, por exemplo, na região periumbilical. Na região do umbigo, você pode ter o lipoma, uma gordura localizada, que pode ser um câncer benigno. Por exemplo, eu tenho um lipoma na minha região umbilical. E aí a gente consegue identificar esse lipoma porque ele é uma massa como se fosse algodonosa, uma massa que parece um tecido gorduroso mesmo, que ele é diagnosticado em ultrassom de imagem, tá? Uma ultrassom abdominal, que inclusive ele é muito confundível com uma hérnia umbilical, tá? Mas a hérnia umbilical o paciente geralmente sente dor e o lipoma você não sente dor, só vai incomodar, tá? Então, é uma forma de você identificar o lipoma, tá bom? Um outro exemplo, a gente tem um tumor benigno no tecido glandular, né? Onde que tem um tecido glandular? Na nossa parede do útero. Lá, quando a gente faz vocês mulheres que já fizeram coleta de PCCU, quando o enfermeiro coleta o material, aquele tecido gelatinoso da parede do útero, ela vai fazer um esfregaço na lâmina, né? Ela passa um cotonetezinho na lâmina. Quando ela passa aquele cotonete, ali a gente tem presença de tecido glandular, presença de tecido escamoso, que mais na frente a gente vai ver que o escamoso faz parte de maligno, né? Então a gente tem presença de tecido glandular ali na parede do útero. Beleza? Então a gente pode passar também, que eu acho que ficou bem claro. E agora a gente entra nos tumores malignos, né? O que deriva o tumor maligno, né? Então, eles são originados nos epitélios de revestimento, externo e interno, por exemplo, no estômago, no pulmão, né? E esses carcinomas, pode ser um carcinoma de célula escamosa, né? Tanto presente na parede do útero ou em outros órgãos. Tá? Então, ele pode se manifestar com uma alteração celular, também pode ter alteração sebácea, tá bom? Esses tumores malignos, eles são geralmente originados nos tecidos, né? Nos tecidos mais internos, nos tecidos conjuntivos, nos tecidos chamados mesenquimais, que são os mesmos que conjuntivos, tá bom? Então, acho que aqui ficou claro também essa diferença de tumor benigno para o maligno. A gente precisa compreender também, tá? Mas por aspecto de conhecimento, para a gente, muitas das vezes, discutir com o médico, discutir com o enfermeiro, discutir com a população que não entende, tirar a dúvida do vizinho, tirar a dúvida do amigo, tá bom? Então, essa é a diferença de um para outro. Então, vamos lá. Aqui, a gente volta a dizer, né, que uma neoplasia ela é conhecida quando ela tem uma manifestação celular dentro do corpo ou no organismo propriamente dita, mas que essa neoplasia ela pode ser controlada quando ela não tem crescimento celular no meio extracelular e quando ela passa a ser não controlada. Quando ela tem uma hiperplasia, aquele exemplo que eu dei para vocês, quando ela tem uma displasia, quando ela evolui para uma metástase, é quando ela é não controlada. Tá ok? Então, voltando. Então, quando a gente tem um crescimento celular controlado, eu posso ter dentro do núcleo uma hiperplasia, né? Quando deixa de ser somente uma célula, ela possa aumentar, né? Então, ela passa a aumentar, mas ela não tem evasão para o meio externo. Ela permanece dentro do núcleo, né? Então, eu tenho um crescimento controlado, né? E eu posso também ter uma metaplasia, um número muito maior de célula concentrado ali, né? Ela começa a ficar achatada dentro do núcleo, mas ela não consegue sair de dentro do núcleo. A outra forma é o crescimento descontrolado ou não controlado, que são os denominados tumores malignos, né? Então, o que eu vou ter nesse momento? Eu vou ter uma displasia, né? Então, vocês viram naquela imagem que eu mostrei inicialmente para vocês, que eu tenho um disparo de célula. Ela sai do núcleo, ela consegue atingir os outros tecidos, então eu tenho um crescimento
não controlado, o crescimento descontrolado e o que vai originar uma neoplasia, tá? Então, tudo isso a gente originou uma neoplasia. Acho que ficou bem claro a diferença do crescimento controlado para o crescimento não controlado. Então, isso aqui é questão de prova, tá? O que eu vou dizer? O que eu tenho no crescimento controlado? O que eu tenho, queridos alunos? Eu tenho células hiperplásicas, mas células que não conseguem sair para o meio extracelular. São células que têm um controle de crescimento. Elas não conseguem se multiplicar no meio extracelular. Questão de prova, tá? O que eu tenho no crescimento controlado? Eu tenho células hiperplásicas, células que não conseguem sair do núcleo, células que não conseguem se evadir para outros sistemas ou órgãos, células que não conseguem sair do pulmão ali, células que não conseguem sair dos brônquios, células que estão presas, células que não conseguem ir para a traqueia, células que não conseguem ir para o coração, células que não conseguem ir para o estômago, células que não conseguem ir para o intestino. Beleza? São exemplos mais fáceis para a gente compreender e que a gente consegue raciocinar com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Vamos passar para o próximo slide. A hiperplasia, o conceito que eu já dei, tá? Ela ocorre quando há um aumento na capacidade funcional de um tecido, quando é necessário, quando há uma proliferação celular, né? Seja ela no epitélio glandular, na mama, seja ela na bexiga, seja ela em qualquer parte do sistema, tá bom? Então a gente pode passar aqui, eu já expliquei para vocês, acho que ficou bem claro, né? O conceito de hiperplasia. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma célula que está normal, né? Uma célula que não tem um aumento de células neoplásica, né? E na outra a gente já consegue observar que existe um crescimento muito grande de células. Então isso é o hiperplasia, é o aumento de células, tá? Também acredito que ficou bem claro nas explicações anteriores. E aqui eu tenho um conceito de quando a célula ela é hiperplásica, né? Mas quando ela consegue, ela está dentro do núcleo, porém ela não consegue, ela tem duas formas. Uma que ela fica hipertrofiada, quando ela diminui o tamanho dela, né? Quando ela não tem crescimento celular nessa parte de cima. Quando tem uma hipertrofia, que ela é diminuição. E quando eu tenho uma hiperplasia, né? Que é o aumento. Ó. Consegue entender que já não é mais 4 células, já são 6 células? Então, já aumentou o número de células neoplásicas. Né? Então, aqui a gente mantém a quantidade de células. Temos 4 células. E na parte de baixo a gente já vê 6 células. Isso tudo é o resumo do que a gente já viu nos slides anteriores. E aqui a gente tem a metaplasia, né? Que já é uma alteração, ela é uma alteração irreversível, né? Mas aí eu trago um exemplo de tecidos onde ela está se manifestando, né? A gente tem um tecido aqui mesenquimal, né? Pode ser um tecido onde a gente tem presença de célula, né? Tem células escamosas metaplásicas aqui onde eu estou mostrando para vocês, né? E tem um aumento de célula disparado. Né? Então, isso é uma metaplasia. E aí eu trago um outro tecido para vocês visualizarem aqui na parte de baixo, ó, nessa parte aqui de baixo. Aqui é um tecido glandular, né? Um tecido que que pode ser encontrado na parede do útero, onde tem várias presenças de células metaplásicas, ó. Células. Essas células aqui na parte do tecido, tudo é célula neoplásica, tá? Cheio de células neoplásicas. Então, ficou bem claro também. Eu acredito que isso aqui não é tão interessante para vocês, tá? Mas a gente pode passar também. Trago outro exemplo de displasia para vocês ficar mais claro na cabecinha de vocês, né? Então, aqui eu tenho 4 células que estão evoluindo para uma displasia, né? Elas conseguem se desmembrar uma da outra, né? Então, ela consegue atingir o outro órgão, elas se separam nesse momento e elas começam a migrar para outros órgãos. Por exemplo, aquele paciente
Com o câncer de pulmão, essas células começam a se disparar para o intestino, começam a disparar para o crânio, começa a disparar para o estômago, começa a se evadir para os outros órgãos, tá bom? Então, essa é uma proliferação celular com exemplo de diferenciação, tá bom? Então, a gente pode seguir também. Acredito que ficou muito claro, tá? Gente, agora eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Por hoje é só. Eu gostaria de frisar para vocês que a oncologia ela é muito ampla, muito específica, muito sensível. É onde nós profissionais precisamos nos desvencilharmos, desconstruirmos alguns pensamentos que nós temos, alguns comportamentos que nós temos, e a gente precisa abraçar o paciente de uma forma mais ampla, como diz a nossa teorista Wanda Horta, né? Não só no cuidado centrado na doença, passar a visualizar esse paciente no cuidado bio, psico, social e espiritual, tá bom? Espero ter tirado as dúvidas de vocês, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, tá? Aí agora a gente pode abrir para dúvidas e questionamentos, e aí a gente vai respondendo de uma forma mais interativa. Não fiquem com vergonha de perguntar, tá? Não fiquem com vergonha de perguntar. Eu costumo dizer que o conhecimento ele é uma via de mão dupla, né? Enquanto o professor vai, o aluno vem. Eu aprendo com o aluno aprende com o professor, tá bom? Então a gente pode abrir agora para dúvidas, questionamentos e fiquem à vontade. Então vamos lá, quero ver a participação de todos. Quem é o primeiro? Deixa eu ver se eu entendi. É a Raquel. Certo. Quando eu tenho anel, a hiperdisplasia, eu ainda não tenho um câncer, ou a partir do momento que eu já tenho aneoplasia, eu já tenho câncer? Quando eu tenho aneoplasia, eu já tenho um câncer, tá? Eu só preciso, quando eu tenho aneoplasia instalada no sistema, a gente já tem um câncer. Mas qual é o câncer? Será que essas células elas conseguem se disseminar para o meio extracelular? Ou será que elas vão ficar somente ali, naquele núcleo? Que ela vai ser um câncer de classificação benigna, tá? A gente já tem um câncer. E o mioma é o quê? Mas aí no caso da anel... E o mioma ele é o quê? Benigno ou maligno? Benigno. É isso. Pegou, né? Tá. Uhum. A neoplasia, no caso, quando eu tenho, no momento, o meu organismo, ele desenvolveu uma célula só que teve alteração. Perfeito. Seria isso? Perfeito. Aí a hiperplasia seria o aumento dessa célula alterada. Perfeito. Uhum. Exatamente. E a displasia já é quando eu já tenho quando as células aumentam mais, aumentam a quantidade e conseguem sair do núcleo de origem. Perfeito. Ótimo. É isso? Ótimo. Maria, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos, gente. Quero ver a participação e interação de todos. Eu achei bem interessante. O meu comentário foi que minha tia teve mioma, né? O câncer benigno no ovário, até que ela tirou. Tirou, né? Cirúrgico. Aí ela maligno também, já estava se espalhando. Aí agora eu compreender o que aconteceu dentro do útero dela. Ótimo. Achei muito importante a sua dúvida. Acho que era a dúvida de muitas pessoas, tá? Uhum. Vou começar a chamar pelo nome para ver se aparece dúvida. Fabiola. Raquel, cadê a Raquel? Eu acabei de perguntar. Ah, tá. E a Maria? Cadê a Maria? A Raeli. Eu já falei. A Maria já tirou a dúvida dela, né? Já. Fabiola. Fabiola.
Cadê a Pamela? Pamela? Tenho dúvida Pamela. não, deu para entender Oh, meu direitinho. Deus. A Fabiola disse não tem dúvida não, deu para entender tudo direitinho. Qual é a questão de prova, Fabiola? Gostei da aula. Oi? Eu gostei da aula. Achei bem interessante. Então eu vou trazer casos assim para vocês conciliar, tentar entender como que acontece no paciente, né? Tentar entender como que funciona na forma clínica, porque isso ajuda muito a gente comparar essa histologia, né? Essa forma celular diretamente no paciente. Como que acontece essa evolução? Isso é muito importante. Fica mais fácil de entender. Tu vai passar esse slide no grupo? Vou mandar no grupo e vou mandar a aula também gravada. Tá. Aí o slide de amanhã, tu vai passar também hoje ou não? Vou. O slide de amanhã eu mando hoje, tá? Tá bom então. Pessoal, Eu não mais tenho mais alguma dúvida, não. dúvida? Não, eu não tenho Tudo não. direitinho, perfeito, como diz a Fabiola. Uhum. Olha lá, viu? Então, pessoal, espero que tenha sido muito proveitoso a aula, tá? Estudem em casa também, aproveitem esse momento que vocês têm em casa, tentem oportunizar com a aprendizagem de vocês, tá? Isso é muito importante, quando a gente tira 30 minutinhos, eu sei que todo mundo tem alguma coisa para fazer, né? Eu também tenho. Tira 30 minutinhos para ler, 20 minutinhos, e aí a gente consegue tornar a disciplina mais palatável, como eu costumo dizer, mais gostoso de digerir, mais gostoso de entender, mais gostoso de assimilar. Tá ok? Obrigado, querido. Gente, Top. tenham todos um excelente dia, tá? Fiquem em casa. E tudo isso vai passar logo logo, tá? Um grande abraço a todos. Beijos. Tá, bom dia. Bom dia.